O leitor não pode cochilar. Gente, este é mais um vídeo da série A Arte da Biografia que eu tô fazendo aqui sobre o livro do biógrafo Lira Neto, ensinando você a escrever uma autobiografia, né? Se você está acompanhando a série, eu venho falando aí desde o começo, né? Como que a gente se prepara para escrever a história de vida de uma outra pessoa, né? Nós, como autores, escrevendo a história de vida de um personagem, de um familiar, de alguém que a gente admira, de alguém da nossa família, de um líder, enfim, de uma personalidade, né? Essas são as biografias, né? Também já deixei aqui no canal bem especificada a diferença entre uma biografia e uma autobiografia, né? Porque a autobiografia é a escrita da nossa própria vida, né? Autobiografia, né? Quando o autor escreve sobre si, e a biografia é quando ele escreve sobre outra pessoa. E no capítulo de hoje, gente, o leitor não pode cochilar. O Lira Neto, né, ele fala sobre algumas técnicas para que nós, né, como escritores, quais são as técnicas que a gente pode utilizar para prender, né, esse leitor no nosso texto desde o começo, né, e é isso que eu vou falar hoje aqui no vídeo, né, vou trazer alguns trechos também de outros livros que eu li como exemplo, vai ficar bem legal para vocês poderem pegar um pouquinho o espírito, né, de como escrever para não fazer com que o leitor cochile quando estiver lendo seu livro. Antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou Gabriela Gasparim, jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Aproveita, entra lá no nosso site, vidarialivros.com.br, no nosso Instagram, @vidarialivros. Tem bastante conteúdo para vocês conhecerem também um pouquinho do nosso trabalho, tá bom, gente? E curte o vídeo, por favor, se você gostar, comenta, ajuda muito o canal, né? O projeto aqui que eu tenho é muito importante porque ele divulga a arte da escrita de não ficção para mais autores escreverem aí suas histórias de outras pessoas, enfim, é muito bom poder ajudar sempre, vou ficar muito feliz com a sua colaboração. Bom, gente, agora vamos lá, deixa eu explicar para vocês esse capítulo aqui, o leitor não pode cochilar. Do que se trata? Nesse capítulo, né, o Lira Neto, ele diz pra gente a importância da gente ter um texto, né, que prenda o leitor desde o começo, né, porque as primeiras páginas, inclusive, são as mais importantes, né, porque são elas que vão fazer com que a pessoa decida ou não continuar a ler o seu livro, ainda mais hoje em dia, né, gente, com a imensidão de conteúdos que a gente tem aí no celular, à disposição, no computador, na Netflix, a gente tem tanta coisa para fazer no nosso tempo livre, por que eu vou escolher ler o seu livro? Você tem que trazer aí, né, um conteúdo que atraia esse leitor, né, e tem que ser logo no começo, porque se já começa chato, eu nem perco meu tempo, vou fazer outra coisa, não é mesmo? Então, né, ele logo vai falando aqui, né, no começo desse capítulo, né, para um escritor não há maior fracasso do que ser abandonado pelo leitor, digamos, antes da página 10, né? Então, quer dizer, você se dedicou ali horas e horas e horas da sua vida escrevendo um livro e aí a pessoa não consegue nem chegar, nem ultrapassar as primeiras páginas, né? E aí ele destaca aqui uma citação, né, que diz o seguinte: o homem ou a mulher que cochila em uma poltrona com um livro ou uma revista nas mãos é uma pessoa a quem o escritor dedicou inutilmente suas preocupações, né? Essa frase é do William Zinsser, né, que ele é um autor de um renomado manual de escrita de não ficção, né, que o Lira Neto aqui cita. Eu não li esse livro de escrita de não ficção, mas é citado aqui no livro do Lira Neto, né? Então, gente, como que a gente faz para prender a atenção do nosso leitor logo no começo do livro? Então, eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês. A primeira a gente já logo no começo trazer uma cena que instigue esse leitor, né? Porque assim, nada mais tedioso do que você começar uma biografia com aquela frase básica, né? Fulano de tal nasceu na cidade no dia tal, do ano tal, na cidade tal. Gente, pelo amor de Deus, né? Que tédio, você não tá lendo um relatório, um obituário, sei lá você tá lendo, né, um livro de uma história de vida, né? Então ficar trazendo assim, isso daí a gente não precisa nem se preocupar em aprimorar nossa técnica de escrita para trazer data por data, mês por mês o que aconteceu na vida da pessoa, né? No ano tal ele nasceu, aí você fala sobre ele ter nascido, a cidadezinha que ele nasceu, aí depois no ano
dali 10 anos ele se mudou. Aí no ano de 1900 e bolinha, fulano se casou com a ciclana. Gente, fica muito chato o livro, assim. Você tem que... O livro, o que que é? É a arte de contar uma história. Nós somos narradores de histórias por nascença, né? Desde os nossos primórdios a gente conta histórias nas rodas, né? A gente pode pegar os exemplos dos nossos avós, nossos antepassados que ficavam ali né, com a cadeirinha, né, na calçada contando história, ou até mesmo, né, antes quando a gente sentava em roda ao redor da fogueira. A gente tem perdido esse hábito, né, de contar histórias em passeios, em viagens, né? Mas o que o ser humano, por que a gente gosta tanto de ver filme hoje em dia, né? Porque é uma história, a gente gosta de ouvir história e a gente gosta de história bem contada, né? Então eu peguei 2 exemplos aqui de 2 livros que eu tenho comigo e que começam com uma cena marcante. Como é que a gente faz para começar o nosso livro de uma maneira atrativa, né? Em vez de a gente começar com a data, com o ano e tudo mais, a gente começa logo com uma cena. Uma bem legal que eu gosto muito é desse livro aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que se chama Feliz Ano Velho. É um jornalista, né? O Marcelo Rubens Paiva é um jornalista e ele escreveu este livro a respeito de um acidente que ele teve, né? Que fez com que ele ficasse tetraplégico, né? E nesse acidente, ele passou a andar de cadeira de rodas. Agora eu já não me lembro se é tetraplégico ou paraplégico, vocês me desculpem, eu me confundi. Mas ele não conseguiu mais, ele perdeu o movimento das pernas, né? Ele caiu, quando ele era jovem, ele foi viajar com os amigos num passeio, ele pulou num rio, e quando ele pulou, o rio estava raso e ele se acidentou. E aí o livro todo ele conta a história, né, de como foi quando ele teve esse acidente, né, os primeiros anos ali dele, os primeiros meses dele no hospital, depois quando ele saiu do hospital, como é que a vida dele foi transcorrendo, né? E enfim, é um livro que vendeu muito bem, ele é muito famoso, né, dentro do jornalismo, porque ele narra de uma maneira esplêndida, muito, você realmente fica fisgado do começo ao fim, né? E aí ele diz assim, né, logo no começo do livro, a primeira cena que você abre assim, ó, vem o texto, né? Subi numa pedra e gritei: aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui embaixo, sou um milionário disfarçado. Pulei com a pose do tio Patinhas, bati a cabeça no chão e foi aí que ouvi a melodia. Bim! Ponto. E aí ele vai descrevendo o resto. Ou seja, ele já começa com a cena do acidente, né? O livro todo vai ser em decorrência desse acidente. Então, todo mundo que compra, geralmente quem compra já sabe, né, que ele passou por esse acidente, que a história que o livro é sobre a história, né, da vida dele após o acidente. Mas ele atraiu o leitor, porque é a cena que mais prende a nossa atenção, a gente quer saber como é que foi. Então, uma vez que ele já começa narrando pela cena, né, a gente vai querer ler, pelo menos o começo a gente já vai querer ler para poder ver, nossa, o que aconteceu, como é que foi que sucedeu, né, como é que foi logo em seguida, ele foi socorrido, não foi, né, a gente vai ficando com um monte de perguntas na cabeça, né, então é bem interessante começar. Isso também, gente, é um artifício chamado prólogo, né, porque ele não necessariamente precisa depois contar a história a partir de depois do acidente, né, o prólogo, assim como quando a gente assiste filme, série, é muito utilizado, né, é aquele recurso de antecipar uma cena que é o clímax, né, que é o ponto forte daquela história, a gente traz para o começo, a gente aí já fica fisgado logo do começo, né, isso é muito comum mesmo nos filmes, por exemplo, e depois a história volta lá para trás, né, então nos livros é muito bacana utilizar esse recurso, né, então de repente no livro do Marcelo Rubens Paiva, ele começa pelo acidente, mas ele não vai continuar a partir daquele acidente, ele pode, se eu não me engano, ele até faz isso mesmo, ele volta depois para contar antes do acidente, quando ele estava na faculdade, ele vai trazendo a história de como que era a vida dele antes do acidente, quando ele, né, participava lá de grupos musicais na faculdade, que ele saía com as meninas e tudo, e depois ele conta do acidente, ele vai indo e vindo, né? Você não precisa contar o livro inteiro na mesma ordem cronológica, né? E um outro livro que eu trago aqui, um exemplo, é o Doce Veneno do Escorpião, da Bruna Surfistinha, uma garota de programa que ficou super famosa, saiu até o filme, né?
enfim, todo mundo muitas pessoas conhecem, grande parte das pessoas conhecem. Esse livro ele foi escrito, na verdade, por um ghostwriter, que é o Jorge Tarquini, que foi inclusive meu professor de jornalismo na universidade. Ele me ensinou muitas técnicas que eu utilizo aqui, né, na Vidaria Livros para ajudar as outras pessoas a escrever os livros. A gente também faz serviços de ghostwriter, inclusive, né? Então, a Bruna Surfistinha, então, ele fez a técnica que eu utilizo também aqui na Vidaria, quando a gente faz o livro, quando a gente escreve para uma pessoa, né, que a gente faz entrevistas e depois escreve com base no que a pessoa nos relatou, né? E o começo do livro que ele traz também é bem interessante, a gente chama bastante, ele é bem assim marcante, né? Então vamos lá, o começo do livro, primeira página. Interfone. Ele chegou. Deixei subir. Enquanto ele pega o elevador, checa os últimos detalhes. Cabelos escovados, pele cheirosa, boca pronta para o que der e vier. No quarto, a cama à espera, a luz bem leve. Para completar o clima, coloco um CD. Se ele for chato, toco baladinhas, técnico, para agitar um pouco. Se for legal, prefiro Jota Quest, Emerson Nogueira, uma coisa mais romântica. Visto uma saia bem curta e provocante com um top que valoriza meus seios. É tudo fácil de tirar, ou de ser tirado. Calço sandálias bem altas, não que me importe de ser baixinha, faz parte do meu charme. Toca a campainha, atendo, ele entra. Bom, gente, aí depois vem a cena, né, desse cliente que chegou, né, provavelmente ali, que a Bruna Surfistinha estava atendendo naquele dia, né? E aí essa é a história também dela, né? Como que ela se tornou garota de programa, mesmo sendo de uma classe média, né? Uma história que ficou bastante famosa aqui no Brasil. E fruto deste livro, né, gente? Então aí trouxe 2 exemplos de como que a gente pode fazer para começar o nosso livro de uma maneira bem atrativa, né? Aqui no livro A Arte de Escrever uma Biografia, o Lira Neto também, né, traz esses exemplos, né? Ele traz alguns exemplos falando sobre como começar de uma maneira bem atrativa, e aí ele fala o que não deve ter, né, quando não tiver atrativo. Então ele fala assim, né, divagações, falta de foco, ritmo frouxo, linguagem empolada, né, são múltiplos os motivos de um começo mal sucedido. Contra todos eles, o melhor antídoto é oferecer ao leitor uma cena de grande apelo sensorial, né, que é essas que eu mostrei para vocês, né. E aí, gente, outras coisas que ele coloca aqui, e que é interessante da gente pensar, da gente colocar descrições dos personagens, né? Porque o que acontece? A gente tende, durante o livro, né, quando é uma escrita de não ficção, a gente está trazendo histórias reais. Então, os personagens, né, as pessoas que estarão envolvidas nessa história, muitas vezes são seres humanos do nosso convívio, digamos assim, né? Porque muitas vezes a gente escreve, né, a biografia, por exemplo, aqui na Vidaria é muito comum, né? A biografia do meu pai, ou do empresário, né? O fundador da empresa. E aí a gente esquece que a gente está contando um livro, a gente esquece de narrar as características daquela pessoa para quem não conhece. Ou até mesmo para quem já conhece, né? Quando a gente está escrevendo um livro sobre uma personalidade, é até mais comum, né, a gente pensar nessas características, porque a gente já tem em mente que muitas pessoas que vão ler o livro não conhecem todos os personagens envolvidos. Mas mesmo quando a gente conhece, nada mais gostoso do que a gente ver as descrições de como aquela pessoa é, os trejeitos, as descrições físicas, né? E na ficção é muito mais comum a gente ver isso, por quê? Porque como a gente está criando os personagens, a gente tende a imaginar, né, que aí eu preciso florear, inventar, colocar um monte de característica, mas quando é na vida real, a gente se esquece de fazer isso porque a gente parte do pressuposto que todo mundo já conhece aquela pessoa, até mesmo quando o biografado já né, é famoso, quando é uma personalidade, né? Mas não, gente, muito pelo contrário, às vezes uns trejeitos que ninguém sabe, como a pessoa costuma andar, as roupas que a pessoa costuma vestir, né, características até mesmo, né, da sua vida, às vezes assim, se ela é uma pessoa que costuma dormir muito, costuma dormir pouco, então colocar essas características a gente gosta de saber, a gente tem assim, né, como ser humano, a gente tem essa curiosidade de saber descrições, detalhes de como cada pessoa, os cheiros, né, os perfumes, então é sempre bacana colocar, né, essas descrições. Então tem aqui, né, uma citação bastante legal que ele coloca nisso, né, que ele fala assim, opa, cadê a parte dos personagens? Ai, já me perdi. Aqui, ó. Ainda que uma biografia traga fotografias
dos mais diversos personagens, o cuidado em descrevê-los é parte necessária da escrita do gênero. Não para associar traços fisionômicos a valores morais, como faziam de modo determinista os antigos gregos e romanos, a exemplo de Plutarco e Suetônio. Esse Plutarco e Suetônio são dois autores que ele lá no começo do livro explicou que eram os primeiros biógrafos, um dos primeiros biógrafos que começaram a escrever a vida, né, dos romanos, né? Mas ele fala assim: mas para conferir a narrativa uma dose ainda maior daquela visibilidade que nos falava Calvino, né? A visibilidade, a gente trazer a realidade, né, para as páginas do nosso livro. Então é muito bacana a gente colocar então as descrições dos personagens, né? E uma outra estratégia que é muito bacana é chamada de cliffhanger. Essa cliffhanger eu não trouxe aqui do livro essa expressão não está no livro do Lira Neto, na verdade está num outro livro que se chama 5 lições de storytelling, né? Mas o Lira Neto, ele fala sobre a importância, todos os escritores sempre pensam nisso, né, gente? Não apenas como começar um bom parágrafo, um bom texto, mas como terminar um capítulo e um texto sempre de forma de fazer o leitor ir para o próximo, né? E cliffhanger é uma palavra em inglês, né? Agora eu vou trazer aqui o trechinho do livro As 5 Lições de Storytelling, do James McSeel, que também é um especialista em escrita, né, de livros, tanto de ficção quanto não ficção. E nesse livro ele fala, né, cliffhanger, na tradução literal para a língua portuguesa, à beira do precipício, né? Então cliffhanger significa a beira do precipício, né? Ou à beira do abismo, é um recurso de roteiro utilizado em ficção que se caracteriza pela exposição do personagem a uma situação limite, precária, tal como um dilema ou um confronto com uma revelação surpreendente. Geralmente, o cliffhanger é utilizado para prender a atenção da audiência. Né? Aí, enfim, né? A gente utiliza, por exemplo, a gente vê muito em série, né? Quando que acaba um episódio é sempre no cliffhanger, que é naquele momento à beira do penhasco, à beira do abismo, que está acontecendo uma coisa que prende a nossa atenção, né, que a gente não sabe o que vai acontecer depois e aí a gente quer ler o próximo, a gente já quer logo folhear, a gente nem termina de ler o capítulo, a gente já vai pro próximo. No caso da série, né, a gente nem termina de assistir um capítulo, a gente já quer começar o próximo, né. Por quê? Porque a gente quer saber o que vai acontecer depois. Então nunca a gente vai terminar um capítulo do nosso livro numa vamos dizer assim, algo muito consolidado, né? O bacana é sempre a gente trazer, né, um gostinho de quero mais para o leitor virar a página e começar o próximo capítulo, né? Então é isso que o Lira Neto também traz aqui no livro dele, né, gente? Então, mais ou menos essas são as técnicas que ele fala nesse capítulo, né? Depois no próximo ele também vai trazer técnicas sobre como manter sempre o ritmo do texto, né, ao longo de todo o capítulo, mas isso aí eu vou falar no próximo vídeo, né? Nesse é mais assim, como não fazer com que o leitor cochile, como fazer com que ele fique sempre atento e leia o nosso livro aí, logo no começo do livro, e quando terminar o capítulo ele já vai pro próximo, então trazendo aí sempre esses detalhes, gente. Espero que eu tenha ajudado, que você possa trazer aí mais capítulos atrativos e com começos muito espetaculares aí para o seu livro, e até o próximo vídeo.